Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Atentos. Hoje eu estou aqui com Maria Luísa para falar um pouco sobre o direito dos consumidores. Bom, Malu, essa é uma época bem tumultuada, né, do ponto de vista do direito do consumidor, especialmente porque as compras, né, essa interação aí do consumidor com produtos, com serviços acaba se tornando um pouco maior, né? O final de ano ele é marcado por um maior número de compras e, consequentemente, por um maior número de ocorrências, né, envolvendo o direito do consumidor. E eu acho que vale a pena a gente tratar aqui um pouco sobre esse assunto, e inclusive porque fizemos aí nas últimas semanas um trabalho silencioso de buscar algumas perguntas, né? Fizemos algumas consultas a consumidores, inclusive parceiros aqui do CIWI, para que algumas perguntas pudessem ser respondidas hoje, né? E eu, inclusive, convido você que está nos acompanhando a também botar sua pergunta aqui no nosso chat, mandar, interagir com a gente nas redes sociais para que alguma dúvida eventualmente possa ser tirada. Mas eu já queria antecipar aqui uma pergunta, Malu. O que é o consumidor, né? A gente usa esse termo de maneira coloquial, né? Praticamente todos os dias nós somos consumidores de alguma coisa, mas existe um conceito para isso, né? Verdade, Renato. Inclusive o CDC, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz em seu artigo 2º, né, logo no início, essa definição, que seria qualquer pessoa que adquire ou utiliza um serviço ou um produto como destinatário final. E aí, pensando nisso, o próprio código, na verdade, nesse mesmo artigo, ele fala que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, por vezes, pequenas empresas, principalmente, né, micro e pequenas empresas, podem ser consideradas enquanto um consumidor, né, uma pessoa que está consumindo o serviço ou um produto enquanto destinatário final. E aí essa relação consumerista, né, ela é marcada por vezes, uma discrepância de hipossuficiência mesmo, técnica, né, ou econômica. Na verdade, eu acho até que quando o CDC foi criado, lá na década de 90, se eu não me engano, 1990 exatamente, ele foi criado para estabelecer um sistema de fortalecimento do consumidor. Isso. Que sempre foi e ainda é a parte mais deficiente, né? É a parte com maiores dificuldades, né? Vocês imaginem que numa determinada demanda judicial é muito mais difícil para o consumidor provar que aquilo aconteceu daquela forma, né? Geralmente a empresa tem maiores condições de fazer prova nesse sentido. Então ele sempre foi a parte hipossuficiente. Então eu acho que o conceito de consumidor está muito atrelado a essa condição, né? De hipossuficiência, de algum tipo de dificuldade, e aí a lei vem para proteger, a lei ela veio para garantir algumas prerrogativas, inclusive, e aí vou partir agora para uma segunda pergunta que fizeram aqui, com relação ao arrependimento, né? Essa é uma prerrogativa que eu acho que hoje em dia está muito em voga, porque o arrependimento, que seria, de certa forma, o direito de você comprar alguma coisa e eventualmente devolver isso que você comprou, ela ganhou uma relevância maior quando o comércio migrou, especialmente depois da pandemia, para o mundo virtual, né? É fato que já existiam vendas virtuais, mas eu acho que hoje em dia isso se tornou mais forte, né? E esse direito de arrependimento ele pode ser exercido por quem compra na internet, né, Malu? Exatamente. O artigo 49, salvo engano, do Código, ele afirma que o consumidor ele tem direito de exercer esse direito de arrependimento quando a compra for feita em um local distinto da sede comercial, né? Então, tanto pela internet, por telefone ou até por revista, né? Comumente vende-se produtos por esse tipo de venda. Então, o consumidor tem até 7 dias depois de receber o produto para exercer esse direito. E aí é válido lembrar também que o custo, né, da devolução desse produto, desse exercício do direito, é do fornecedor. Então, o fornecedor tem a obrigação também de pagar pelo o frete, por exemplo, que você... que acontece, né? Poder devolver, exatamente, né? Para poder devolver. Eu penso muito assim, esse arrependimento ele tem muito sentido nas compras online, compra por telefone ou por revista, porque você não está na presença do produto, né? Exato. Você não consegue ver qual o material, ou de repente o tamanho, né? Eu me lembro aqui, para dar um exemplo, que eu acho que é uma boa política e que vale a pena também divulgar de alguma forma, que no site da Adidas você consegue fazer um provador virtual, né?
Você faz a compra virtual, mas tem um provador virtual. Você coloca lá mais ou menos suas medidas para saber se aquele produto vai servir bem em você. Isso é uma política da empresa para diminuir a incidência de arrependimentos, né? Mas também é importante deixar claro que o direito do arrependimento ele não está atrelado a um defeito ou ao tamanho, fato, né, a um fato específico. Você pode exercer o direito de arrependimento sem precisar justificar, né? Você recebeu, não gostei, não quero, eu quero exercer meu direito de arrependimento. Dentro dos 7 dias é possível fazer. Exatamente. Você não tem que justificar nada ao fornecedor, o motivo pelo qual você está querendo devolver aquele produto. É só realmente um direito que é garantido por esse código e você pode utilizá-lo frente ao prazo, né? Quando você considerar interessante para sua... Perfeito. Quando for conveniente, observando o prazo, né? Exatamente. Outra pergunta que fizeram aqui é sobre oferta, né? Eu me lembro, enfim, de vários casos que inclusive chegaram a ser noticiados, né? De pessoas que estão no site, aí tá lá um produto por um preço reduzido, né? Um preço menor. Aí quando vai fazer a compra, o preço volta a ser o preço anterior. Então você vai no supermercado e aí vê lá um determinado produto por um preço. Quando você vai passar no caixa, o preço é outro, né? Isso. E eu acho que o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma política bem firme com relação à oferta, né? A oferta no sentido de como a empresa, o local, o estabelecimento anunciou aquele produto e, antecipando sua resposta, isso vincula, né? Com certeza. Quando o fornecedor ele oferece um determinado produto ou um determinado serviço por um valor, ele é obrigado a cumprir aquele valor para aquele consumidor. Então, é sempre importante, por exemplo, chegou no Instagram da loja, tira um print e mostra que você viu, né, o produto sendo ofertado por aquele valor, porque o CDC ele afirma que realmente esse preço fica vinculado. Obviamente, não vamos levar para o âmbito da má-fé, né? Se um produto foi vinculado com um valor irrisório que realmente não corresponde em nenhum lugar do mercado àquele produto, isso não vai ser considerado. Mas é um produto que afirma-se que está em promoção, por exemplo, ou realmente um valor que é correspondente ao que o produto oferece. Isso pode ser levado em questão, realmente. Você deu uma dica boa aí de tirar foto. É sempre bom, né? Se manter com provas, enfim. De repente até assim, você tá lá na loja, no supermercado, viu um produto em promoção, num preço assim realmente muito bom, não está nada, tira uma foto, porque isso deve ser resolvido rapidamente, diretamente lá no caixa. Não, tá aqui a oferta, eu vou levar por esse preço, porque foi o preço que vocês anunciaram. E é responsabilidade do estabelecimento manter esse alinhamento entre a oferta e o preço. Ele não pode jogar para você a responsabilidade de pagar o preço que está registrado no sistema se a oferta que está lá na prateleira é outra. Exatamente. Né? Então fiquem atentos a isso aí. E uma última pergunta aqui que eu selecionei para a gente responder, que também é sobre prazo. Né? A gente fala muito sobre o prazo de 7 dias para arrependimento, mas o CDC ele traz alguns outros prazos em que é possível essa devolução, mas não pelo direito ao arrependimento. Mas sim a devolução de um produto por um defeito, por uma falha, não é isso, mano? Se eu não me engano, acho que 30 dias é um dos prazos e 90 dias é um prazo maior para outro tipo de produto. Não é? Isso. Na verdade, essas são a garantia legal, né? O que a lei prevê. Porque, na verdade, existe até a garantia estendida, né? Que é uma garantia que se dá, que vende-se essa garantia normalmente, além desse prazo legal. Mas são 90 dias para bens duráveis, né? Como roupas, enfim, móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. E 30 dias para bens não duráveis, como, por exemplo, alimentos. E isso refere-se a um defeito do produto, né? Que o defeito do produto é realmente um vício que abrange os limites daquele bem. E um fato do produto seria um defeito, um vício, na verdade, que extrapola os limites daquele bem. Então, por exemplo, uma geladeira que acaba explodindo. Isso aí é um fato do produto, então é diferente de um defeito. Mas, de qualquer forma, aquilo que dificultar a utilização do produto, aquilo que impedir a utilização do produto, pode ser considerado uma falha ou um defeito que, dentro desses prazos legais, atrai a responsabilidade do fornecedor. Exato. Né? E até porque a responsabilidade civil, né, do fornecedor, ela é objetiva. Então, não tem que se demonstrar culpa ou, enfim, qualquer negligência, qualquer
subjetividade quanto a essa responsabilidade. Ela realmente é objetiva, só precisa ver um dano. Bom, essas foram algumas perguntas, né, que selecionamos aí para responder. Na verdade, a gente está à disposição de ajudá-los aí com qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, né? Lembrando sempre que o consumidor é uma parte importante desse processo e que merece a atenção firme, a atenção adequada do fornecedor, do estabelecimento. Então, assumam essas prerrogativas e fiquem atentos aí aos seus direitos, especialmente nessa época de fim de ano, tá? Última observação que eu queria fazer, nós temos um sistema que é bem protetivo com relação ao consumidor, mas eu particularmente observo que o nosso mercado tem se adaptado bem a isso, né? A gente vê, por exemplo, falamos aqui mais cedo, né, Malu, da política de arrependimento, né? São 7 dias para exercer esse arrependimento, mas a gente vê que muitas lojas ampliam isso, né? Tem lojas aí com políticas de arrependimento mais flexíveis, né? Que não estão ligadas unicamente ao que determina a lei, né? Assim como os prazos de garantias legais, né? Nós temos aí empresas que dão mais do que 90 dias para que vocês, nós, na verdade, né, enquanto consumidores, exerçamos aí um direito com relação à falha ou defeito no produto, né? Então, acho que a gente está num caminho importante do ponto de vista do direito do consumidor e a gente vai estar sempre trazendo conteúdos nesse sentido para vocês. Então, compartilhem, sigam o nosso canal, façam comentários e vamos interagir um pouco aí sobre isso com relação ao direito do consumidor. Valeu, muito obrigado. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.